Fala, criativo! Seja muito bem-vindo a mais uma aula. E hoje, como vocês podem ver, a gente vai fazer essa arte aqui, ó, do nicho aqui de corretor de imóveis, tá? Se você estiver vendendo seu apartamento aí, ou se você tem um cliente que é corretor de imóveis e você está fazendo os criativos para ele, essa aula aqui a gente vai fazer isso aí. Então, como que a gente vai começar a fazer esse criativo? Primeiramente, eu vou criar uma nova página aqui. Vou jogar ela para cima. E a gente vai começar escolhendo qual imagem que a gente vai colocar aquele prédio lá. Certo? Então, a gente pode vir aqui no menu de fotos, tá? Ou se você tiver a imagem do prédio que você está vendendo, você pode fazer o upload também e colocar essa imagem. Então, a gente vai vir aqui agora e vai colocar apartamento aqui, né? E aqui vai ter várias opções, tem muitas opções aqui gratuitas, ó, que vocês podem estar utilizando. Muitas imagens aqui de apartamento. Que você pode estar utilizando. Para esse criativo aqui, o ideal é que você utilize uma imagem como essas aqui, ó, da parte externa do seu condomínio aí, do seu prédio, tá? Então, a imagem que a gente vai utilizar nesse criativo vai ser essa imagem aqui, ó. Vou adicionar ela aqui. Vou cortar aquele outro apartamento ali que a gente não vai utilizar. Vou redimensionar ele aqui. Ó, mais ou menos até essa altura aqui, ó. Só que eu quero deixar ele nesse canto aqui. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em inverter horizontalmente. Para ele ficar com aquela cara aqui, ó. Desse outro lado aqui, ó. Só que percebam aqui também, ó, que ele tá um pouco escuro, né? Vou dar um zoom aqui, ó. Perceba que ele tá um pouco escuro aqui, sem vida, né? Então a gente vai ajustar essa imagem aqui, ó. A gente pode vir aqui em brilho para dar uma clareada, subir até um 16 mais ou menos, e o contraste a gente vai adicionar também, ó. Vou deixar mais ou menos aqui em 50, tá? Vamos ver. Aquele outro ali a gente colocou um pouco mais ainda. Vamos vir aqui em imagem. Vamos colocar aqui em ver tudo. Você também pode estar utilizando aqui a matiz, ó. Posso estar utilizando a matiz aqui para deixar um prédio um pouco mais azul, ó. Aí você vai adicionando aqui o tom até que ficar um tom adequado aqui para a imagem e as cores que você está utilizando também. Certo? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai remover o fundo desse apartamento aqui, ó. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai clicar nele aqui, vai vir editar imagem e vai utilizar essa ferramenta aqui, ó, removedor de fundo. Só dar um clique aqui e esperar que o Canva ele vai remover o fundo aqui pra gente. Pronto, o Canva removeu aqui o fundo pra gente. Eu vou cortar ela até aqui assim, ó, para não pegar aquela parte que ele não cortou. E aqui também, ó. Acho que ainda tá um pouco escuro, eu vou clarear um pouco mais isso aqui. Vou vir aqui. Ah, ele tirou a edição que a gente fez, ó. Então se você vai mexer um pouco nas cores aí, recorte a sua imagem antes e depois você altera aqui as cores, ó. Ele resetou nossa imagem, ó.
Vamos adicionar um pouco de brilho aqui. 14 tá bom. E vamos colocar aqui um pouco também de contraste. Vou mexer um pouquinho na matiz aqui para deixar ele mais azul assim, ó. No 38 aqui tá bom. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai adicionar esse azul aqui, ó. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai vir no menu de elementos, vai adicionar esse quadrado aqui. Olha, ele já veio na cor azul, só que não é aquele azul que a gente está utilizando ali, ó. Esse azul aqui é um azul um pouco mais clarinho. Olha o código dele, ó. Esse código aí, caso você queira utilizar a mesma cor, é só você digitar esse código aí. Ah, onde que eu vou colocar o código? Você vai clicar aqui, ó, e é só digitar o código aqui embaixo. Certo? Então, vamos posicionar esse quadrado aqui. Vou rotacionar ele e redimensionar. Vou girar um pouco mais ele aqui. Agora eu vou jogar ele para trás. Posição, para trás. Colocar atrás do prédio, mais ou menos nessa altura aqui que a gente colocou o outro. No primeiro apartamento ali, ó. Ok, adicionamos aqui esse azul, só que ele ainda tá um pouco forte, então vou mudar para esse azul mais clarinho, até para ele ficar mais casado aqui, ó, com a imagem do nosso prédio. Certo? Agora a gente vai colocar o quê? Um degradê aqui embaixo, para fechar aqui os elementos. Então eu vou vir aqui nos elementos e vou adicionar o degradê. Pode ser esse preto aqui mesmo. Não, esse aqui ele não deixou alterar a cor. Vou utilizar. Deixa eu ver, esse aqui também não. Eu quero utilizar um que ele deixa alterar a cor. Pronto, esse aqui deixa alterar a cor. Foi o quarto ali na ordem, né? Vou colocar esse azul clarinho também. E vou rotacionar ele aqui assim, ó. Só para dar uma quebra aqui nesse canto aqui que ficou bem escuro. E agora a gente pode começar a adicionar o nosso texto. A fonte que eu utilizei aqui foi essa aqui, ó, Now Bold. Então a gente pode vir aqui, ó, adicionar uma caixa de texto apertando o T do nosso teclado. E vou botar aqui, ó, lançamento. Vou colocar aqui na cor branca. E agora a gente é só a gente aumentar aqui, ó. Opa, que ele foi só com a fonte de baixo. Vou mudar ele para cá. Aí eu vou clicar fora. Clico na caixa de novo e aumento. Aí eu vou aumentar as duas linhas junto. Só que aqui estava em caixa alta, então venho aqui nos 3 pontinhos e boto em maiúsculo. Posso aumentar mais um pouco ainda. Só que perceba que ela tá muito simples, né? O que a gente pode fazer para melhorar isso aqui? A gente pode adicionar um efeito aqui, ó. Adicionar esse efeito aqui, ó, flutuante. Você pode aumentar ele aqui, ó, a intensidade, ó. Não vou aumentar muito, vou deixar mais ou menos aqui em 60. E a fonte que a gente está utilizando não é a mesma fonte, ó. Tem que ser a Now Bold, que é essa aqui, ó. Deixar a letra um pouquinho mais espessa. Vou colocar aqui. Esse texto aqui a gente também colocou
Now Bold, então vamos adicionar outra caixa aqui, ó. 2 dormitório e uma vaga. Colocar aqui a cor branca e vou jogar ele aqui no outro cantinho. Também tá com a veio com a fonte Now, vem aqui, coloca Now Bold. Tem que clicar fora e clicar na caixa para ele adicionar nas duas linhas, tá? Pronto, adicionou nas duas linhas. Agora eu vou colocar o tamanho aqui, ó. Acho que o 28 aqui tá bom. Não, ali eu tinha botado maior, né? Então vamos aumentar um pouco aqui. Ok. Agora a gente vai colocar esse textinho aqui, ó. Que foi nessa fonte aqui, ó. Sem o bold. Vou adicionar aqui, ó. Com varanda gourmet. Agora esse texto aqui a gente vai alinhar à esquerda. Alinhar à esquerda. E a gente aumenta um pouco aqui, ó. Tem que ser a caixa inteira. Aumenta um pouco aqui até chegar aqui, ó, no alinhamento da outra fonte aqui, ó, da outra caixa de texto. E vou chegar um pouquinho para baixo. Ok, já tá ficando bom. Agora a gente vai adicionar aqui o valor, ó. Perceba aqui que eu coloquei várias caixas de texto, ó. Tudo com a mesma fonte, ó, fonte Now. Só que para a gente poder encaixar aqui de uma maneira diferente. Então vamos começar aqui. 250. Vamos colocar aqui a cor branca e aumentar um pouco aqui, ó. 250. Vamos adicionar outra caixa de texto. Posso copiar essa aqui e colar ela. Diminuir um pouco aqui. Eu vou alinhar ela com a linha de baixo aqui da caixa de texto, tá? Ou você também pode alinhar com o centro. Acho que com o centro vai ficar melhor. Aí aqui, ó, a partir de, a gente vai colocar também na mesma fonte. Vou colar aquela que eu copiei. Vou digitar aqui, ó. A partir de. Vamos diminuir esse texto aqui. Colocar aqui em cima. E agora a gente coloca o reais. Vou colocar ele bem pequeno aqui em cima. Vou dar um zoom aqui para ficar melhor. Ó, vou alinhar ele aqui. E vou diminuir um pouco aqui, ó. Vamos ver como é que tá ficando. Certo. Agora é só a gente colocar aqui o nosso telefone de contato, tá? Esse telefone aqui é um número aleatório, tá? Só para exemplo, vou copiar esse texto aqui e eu vou colar aqui, ó. Perceba que ele já copiou até a posição de onde que estava no criativo de baixo. Ok, a gente pode aumentar um pouco aqui as duas fontes, ó, para dar um destaque ainda maior, ó. Que daí a pessoa já vai chamar aqui, a primeira coisa que ela vai ler, né? Vai ser isso aqui, ó, lançamento. O apartamento aqui com varanda gourmet, tá? Então, perceba que a nossa arte aqui a gente usou também poucos elementos, tá? E a nossa arte ficou uma arte muito boa, uma arte que
chama direto a atenção ao ponto, né? O que a gente está vendendo aqui, que é os apartamentos, né? Aí aqui em cima aqui a gente já está dizendo que é com os 2 dormitórios e tem mais uma vaga. Aqui também atenção aqui diretamente aqui abaixo do lançamento a gente já fala qual que é o diferencial desse apartamento, né? Que ele tem varanda gourmet. E aqui embaixo a gente coloca o valor e também o telefone para a pessoa fazer o contato, né? Então eu espero que você tenha gostado dessa aula e eu te espero nas próximas aulas.